Há corpos que mudam guerras sem nunca terem lutado nelas. Londres, janeiro de 1943. Num escritório sem janelas do Almirantado Britânico, 2 homens estudam um mapa da Europa como se fosse um tabuleiro de xadrez onde cada peça custasse 1000 vidas. Ewen Montagu, advogado transformado em oficial de inteligência naval, aponta para uma ilha no Mediterrâneo. Sicília, a porta da Europa. O próximo alvo óbvio demais para ser ignorado pelos alemães. Charles Cholmondeley, da Real Força Aérea, acende mais um cigarro. É o 12º da noite. Fuma enquanto pensa. Pensa enquanto fuma, numa espiral que só termina quando a solução aparece ou o maço acaba. Naquela noite de inverno gelado, com Londres mergulhada em blackout e o som distante de sirenes antiaéreas ecoando pelas ruas vazias, os 2 homens enfrentam um problema matemático brutal. 30.000 soldados aliados morreram nas praias da Sicília, se os alemães souberem que a invasão virá por ali. Não é estimativa. É certeza calculada por generais que entendem de sangue e areia. Sicília é óbvia. Qualquer comandante olhando o mapa do Mediterrâneo chegaria à mesma conclusão. Malta fica a apenas 80 quilômetros ao sul. O norte da África já está sob controle aliado. Sicília é o passo lógico, inevitável, matematicamente previsível para invadir a Itália e abrir o continente europeu. E previsibilidade, em guerra, é sinônimo de massacre. Cholmondeley apaga o cigarro no cinzeiro já transbordante e diz algo que soa como piada de humor negro, mas não é. Se não podemos esconder a invasão, precisamos esconder onde ela acontecerá. E se não podemos mentir apenas com palavras, precisamos mentir com um corpo. Montagu ergue os olhos do mapa. Repete a frase mentalmente. Mentir com um corpo. Não é metáfora. É uma proposta literal. Plantar um cadáver carregando documentos falsos onde alemães os encontrarão. Fazer o morto contar a mentira que salvará os vivos. A ideia é obscena. É brilhante. É necessária. E para funcionar, precisarão encontrar alguém que ninguém procurará. Alguém tão invisível em vida que sua morte passará despercebida. Alguém que a guerra já havia esquecido antes mesmo de morrer. Glyndwr Michael nunca foi importante para ninguém. Nasceu em Aberbargoed, vilarejo de mineração no sul do país de Gales, em 1909. Pai mineiro morto em acidente de trabalho quando Glyndwr tinha 7 anos. Mãe lavadeira que criou 4 filhos sozinha até não conseguir mais. Glyndwr foi o que sobrou quando a pobreza escolhe quem fica e quem vai. Deixou a escola aos 12 anos. Trabalhou em fazendas, depois em docas, depois em lugar nenhum. Derivou para Londres na década de 1930 como milhares de galeses famintos em busca de trabalho que não existia. A Grande Depressão transformou cidades em armazéns de gente sem função. Glyndwr Michael era estatística. Homem sem endereço fixo, sem família próxima, sem amigos conhecidos. Dormia onde conseguia, comia quando conseguia. Em 29 de janeiro de 1943, Glyndwr Michael comeu raticida. Não se sabe se foi acidente ou desespero. Veneno à base de fósforo, barato, acessível, letal. Causa queimação interna, falência hepática, acúmulo de fluido nos pulmões. Morte lenta e solitária. Foi encontrado num armazém abandonado perto do cais de Londres. Levado ao hospital St. Pancras. Morreu sem dizer uma palavra. 34 anos de idade. Peso: 52 quilos. Altura: 1,73 m. Causa mortes: envenenamento por fósforo. O corpo foi encaminhado para o necrotério como indigente. Seria enterrado em cova comum, sem lápide, sem nome gravado em pedra. Apenas mais um número nos registros de mortes não reclamadas de 1943. Londres tinha milhares. A guerra produzia invisíveis aos montes. Mas Bentley Purchase, legista forense do distrito, olhou para aquele corpo magro demais, pálido demais, anônimo demais, e viu outra coisa. Viu possibilidade.
Purchase era um homem meticuloso que entendia de mortes como outros entendem de vinhos. Sabia que o fósforo causa edema pulmonar, fluido nos pulmões, exatamente o mesmo sintoma de afogamento. Sabia que o corpo não havia sido autopsiado. Sabia que o homem morrera recentemente. Sabia, porque Montagu lhe contara em conversa discreta semanas antes, que inteligência naval procurava um cadáver específico. Homem adulto, morte recente, aparência de afogamento, sem família que faria perguntas. Glyndwr Michael atendia todos os requisitos. Era perfeito justamente porque nunca fora nada. Sua invisibilidade em vida seria sua utilidade na morte. Purchase pegou o telefone. Ligou para Montagu. Disse apenas, "Eu tenho seu homem." E Glyndwr Michael, que nunca escolheu nada em vida, foi escolhido para a missão que nunca saberia. Seu corpo seria transformado em mensageiro. Sua morte, em estratégia. Sua inexistência, em arma. Montagu e Purchase assinaram documentos vagos. Corpo requisitado para propósitos de guerra. Sem detalhes. Sem explicações. Família não foi notificada porque família não existia. Ou não foi encontrada. Ou não faria diferença. Glyndwr Michael deixou de ser pessoa e tornou-se material de guerra. Como munição, como combustível, como qualquer recurso que o exército consome e não devolve. Foi colocado em câmara frigorífica no necrotério. Temperatura mantida entre 0 e 2 graus Celsius. Preservação essencial. O corpo precisava parecer que morrera há poucos dias quando fosse encontrado. Não podia estar decomposto. Não podia estar rígido demais. Precisava ser cadáver fresco o suficiente para convencer os alemães de que oficial britânico caíra de avião no mar e boiará até a costa espanhola. Enquanto o corpo de Glyndwr Michael esfriava em gaveta de metal, Montagu e Cholmondeley começaram a construir o homem que ele nunca foi. Major William Martin nasceu no papel antes de morrer no mar. Montagu criou identidade completa. Nascimento registrado em Cardiff, País de Gales, em 1907. Escola pública. Entrada no Royal Marines em 1928. Promoções regulares. Carreira sólida, mas não excepcional. Exatamente o tipo de oficial que passa despercebido até estar morto. Mas currículo militar não bastava. Os alemães eram meticulosos. Checavam detalhes. Procuravam inconsistências. Oficial britânico morto carregando documentos importantes seria examinado como evidência forense. Tudo precisava ser real. Ou parecer tão real que a diferença não importasse. Cholmondeley assumiu a humanização. Detalhes pequenos. Aqueles que ninguém inventaria porque não tem propósito estratégico. Apenas humano. Comprou ingresso de teatro para a peça em Londres. Data: 22 de abril de 1943. Amassou o ingresso levemente. Colocou no bolso interno do uniforme. Junto com o recibo de hotel. Clube Naval de Londres. 2 noites. A conta não paga. 21 libras e 6 shillings. Adicionou a chave de casa. Carta do banco cobrando cheque sem fundos. Pequena dívida de 43 libras. Nada escandaloso. Apenas deslize de oficial que gastou mais do que devia e ainda não acertou contas. Tipo de problema que homem vivo resolveria na semana seguinte. Tipo de problema que morto deixa para trás. Mas o toque genial foi a noiva. Pam começou como nome. Depois ganhou rosto. Jan Leslie, funcionária do MI5, concordou em posar para fotografias. Vestido claro. Sorriso tímido. Cabelo ondulado nos ombros. Tiraram 2 fotos. Uma séria, formal. Outra sorrindo, olhando diretamente para a câmera como se olhasse para namorado. Montagu colocou as fotos na carteira de couro que William Martin carregaria. Depois vieram as cartas. Primeira carta escrita por Jan Leslie, imitando a caligrafia feminina apaixonada, datada de 27 de abril, 3 dias antes da suposta morte de William. Meu querido, ainda não acredito que vou me casar com você. Semana passada você era apenas Bill, meu amigo do clube. Agora é meu noivo e estou usando anel que mal cabe no dedo porque você não sabia meu tamanho.
A mãe diz que deveríamos esperar o fim da guerra. O pai concorda com ela, como sempre. Mas eu não quero esperar. Não depois de tudo o que aconteceu. Quero casar em junho, com ou sem a aprovação deles. Volte logo. Volte inteiro. Sempre sua. Pam, segunda carta do pai de William. Tom formal, levemente distante, tipicamente britânico. Escrita por oficial aposentado do almirantado recrutado para a tarefa. William, sua mãe pediu que escrevesse parabenizando pelo noivado. Pam parece uma moça decente. Família respeitável. Espero que esteja certo sobre a decisão. O casamento é um compromisso sério, especialmente em tempos como estes. Venha jantar quando voltar. Temos assuntos a discutir. Seu pai colocaram as cartas em envelopes separados. Amassaram levemente. Uma com marca de umidade. Outra com vinco onde foi dobrada e guardada no bolso. Detalhes que ninguém notaria conscientemente, mas que fariam diferença no subconsciente de quem examinasse. Adicionaram a conta do joalheiro. Anel de noivado. 50 libras. Ainda não pago. Com anotação manuscrita. Pedido especial, entrega urgente. Cada detalhe construía camadas. William Martin não era apenas nome em documento. Era um homem com dívidas pequenas, com noivo impaciente, com pai desaprovador, com ingresso de teatro no bolso, com chave de casa que nunca mais abriria a porta. Com vida interrompida no meio, não no fim. Alemães não procurariam falhas em vida tão banal. Ninguém inventaria mediocridade com tanto cuidado. Mas documentos pessoais eram isca. O anzol verdadeiro estava na pasta de couro. Sala de operações do Estado-Maior Imperial, Whitehall, Londres. Fevereiro de 1943. General Archibald Nye, vice-chefe do Estado-Maior, redigiu uma carta pessoalmente. Destinatário: General Harold Alexander, comandante das forças aliadas no Mediterrâneo. Assunto: Operação Husky, codinome para a invasão da Sicília. Mas a carta não mencionava Sicília, mencionava Grécia. Meu caro Alex, adjunto informações sobre a Operação Husky conforme solicitado. Como discutimos, o objetivo principal continua sendo a Grécia. Sicília será uma diversão necessária para desviar a atenção alemã. Divisões Panzer concentradas em Sicília representam ameaça, mas nada comparado ao que enfrentaríamos se souberem sobre desembarque no Peloponeso. Envio também documentação sobre operação na Sardenha. Timing será crítico. Precisamos coordenar ambos ataques para dividir forças inimigas. Seus homens estão prontos? Naie carta cuidadosamente redigida para soar casual. Tipo de correspondência que os generais trocam quando discutem estratégias já decididas. Sem formalidade excessiva. Sem detalhes técnicos desnecessários. Apenas confirmação entre comandantes que já sabem do que estão falando. Adicionaram segunda carta. Coronel falando sobre treinamento de tropas para combate em terreno montanhoso. Grécia era montanhosa. Sicília era colinas e planícies costeiras. Alemães notariam diferença. A terceira carta mencionava a Sardenha casualmente. Operação secundária. Também é falsa, mas credível o suficiente para forçar os alemães a dividir a atenção entre 3 alvos: Grécia, Sardenha, Sicília. Se alemães acreditassem, moveriam divisões Panzer para a Grécia. Reforçariam Sardenha. Deixariam Sicília com defesas reduzidas. 30.000 vidas aliadas dependiam de alemães lerem cartas falsas e acreditarem nelas. Colocaram documentos em pasta de couro. Pasta acorrentada ao pulso do Major William Martin, com corrente de metal e cadeado. Procedimento padrão para oficiais transportando material classificado. Detalhe que tornaria tudo plausível. Vestiram o corpo, uniforme completo de major do Royal Marines. Cap, insígnias, botas de couro, colete salva-vidas modelo inflável. Cinto com coldre vazio. A arma foi removida. Explicação: caiu no mar durante a queda. Colocaram relógio de pulso. Ponteiros parados às 2h34. Horário da suposta morte. Água marinha corrói mecanismos, mas não imediatamente. Relógio parado vendia autenticidade. Transferiram o corpo para um caixão especial.
Tubo cilíndrico de metal vedado hermeticamente, cheio de gelo seco. Temperatura interna, 18 graus Celsius negativos. Preservação absoluta. O corpo precisava chegar à costa espanhola parecendo ter morrido há 3 ou 4 dias, não 3 semanas. Montagu olhou para o cadáver antes de fecharem o caixão. Glyndwr Michael estava vestido como major britânico. Carregava cartas de amor que nunca recebeu. Fotos de noiva que nunca teve. Dívidas que nunca contraiu. Vida que nunca viveu. E isso, pensou Montagu, era exatamente o que o tornava perfeito. Ninguém choraria por ele. Ninguém faria perguntas. Ninguém investigaria. Era invisível demais para gerar suspeitas. Fecharam o caixão. Lacrado, etiquetado, material óptico. Manuseio delicado. Glyndwr Michael começou sua última viagem. HMS Seraph, submarino classe S da Marinha Real Britânica. Comprimento 61 metros. Tripulação, 44 homens. Comandante, Tenente Norman Jewell, 28 anos, expressão permanentemente cansada de quem passa semanas debaixo d'água caçando navios alemães. 28 de abril de 1943. Porto de Holyloch, Escócia. Noite sem lua. Marinheiros carregam tubo metálico para bordo do Seraph usando guindaste. Pesado. 120 quilos. Manuseio delicado. A tripulação não sabe o que há dentro. Não podem saber. Jewell recebe ordens lacradas. Abre apenas quando o submarino estiver submerso e longe da costa. Ordens são simples e bizarras. Navegue até a costa de Huelva, Espanha. Coordenadas exatas fornecidas. Emerja antes do amanhecer. Remova o corpo do tubo. Coloque colete salva-vidas. Libere o corpo na água. Deixe a corrente marítima levá-lo até a praia. Retorne imediatamente. Jewell lê ordens 3 vezes. Corpo. Colete salva-vidas. Costa espanhola. Não pergunta. Não questiona. Guerra submarina ensinou que perguntas não trazem respostas, apenas problemas. Seraph mergulha. Navega submerso durante o dia. Emerge à noite para recarregar baterias. Atravessa Golfo da Biscaia, contorna Portugal, entra no Atlântico pela costa sul. 10 dias de navegação. Tripulação convive com tubo metálico trancado em compartimento de torpedos, sem saber que dentro há um homem morto vestido de major, carregando mentiras que mudarão a guerra. Madrugada de 30 de abril. Seraph emerge a 1.800 metros da costa de Huelva. Céu limpo. Mar calmo. Temperatura externa, 14 graus Celsius. Vento sudoeste, 12 km por hora. Corrente marítima fluindo em direção à praia. Condições perfeitas. Jewell e 4 tripulantes abrem o tubo. Gelo seco vaza em nuvem branca. Removem o corpo. Glyndwr Michael está rígido, congelado. Pele pálida como cera. Olhos fechados. Boca levemente aberta. Colocam colete salva-vidas. Checam pasta acorrentada ao pulso. Segura. Cadeado intacto. Documentos dentro. 4:30 da manhã. Jewell dá a ordem. Marinheiros deslizam corpo na água. O mar recebe um cadáver sem som. Apenas ondas pequenas. William Martin flutua de bruços. Colete mantém torso acima d'água. Corrente começa a arrastá-lo lentamente em direção à costa. Jewell observa por 5 minutos. Certifica-se de que o corpo deriva na direção certa. Depois dá ordem de mergulho. Seraph desaparece sob as ondas. Retorna para Gibraltar. Missão cumprida. Glyndwr Michael fica sozinho no mar. Exatamente como viveu. Sozinho. Invisível. Descartável. Mas pela primeira vez em 34 anos alguém o procurará. 9h30 da manhã. José Antônio Rei Maria, pescador de sardinha, lança redes perto da costa. Vê algo boiando. Aproxima-se. Corpo. Uniforme militar britânico. Morto. Rei Maria grita para os outros pescadores. Arrastam o corpo até a praia. Notificam guarda civil espanhola. Autoridades chegam. Examinam o corpo. Identificação no bolso, Major William Martin, Royal Marines.
Pasta de couro acorrentada ao pulso. Documentos dentro. Espanha era neutra, oficialmente, mas oficiais espanhóis simpatizavam com o eixo. Agentes da Abwehr, inteligência militar alemã, operavam livremente em Huelva. Tinham contatos em todos os níveis da administração local. Vice-cônsul britânico é notificado. Exige devolução imediata do corpo e documentos. Faz questão de parecer urgente. Desesperado até. Autoridades espanholas garantem que devolverão tudo. Mas, primeiro, precisam seguir procedimentos. Autópsia. Certificado de óbito. Processo burocrático. Durante o processo, alguém abre a pasta. Fotografa todos os documentos. Envia fotografias para Madrid. De Madrid, fotografias viajam para Berlim. Oberkommando der Wehrmacht, Berlim. 5 de maio de 1943. Adolf Hitler examina pessoalmente os documentos capturados. Cartas do general Ney. Planos mencionando Grécia e Sardenha. Sicília descrita como diversão. Estado-Maior alemão debate a autenticidade. Alguns suspeitam. Coincidência demais. Oficial britânico carregando documentos tão reveladores morre exatamente onde alemães os encontraram. Mas os contra-argumentos são convincentes. O corpo é real. Morto recentemente. Afogamento confirmado por médico espanhol. Uniforme autêntico. Documentos em papel oficial. Assinaturas conferem com registros de inteligência. Cartas pessoais são banais demais para serem falsas. Ninguém inventaria uma noiva impaciente e a conta de joalheiro não paga. E os britânicos estão exigindo a devolução com urgência suspeita. Se os documentos fossem falsos, por que tanta pressa? Hitler decide. Acredita. Ordem imediata. Reforçar Grécia. Primeira divisão Panzer transferida da França para Peloponeso. Divisões adicionais enviadas para Sardenha. Defesas na Sicília mantidas, mas não reforçadas. Exatamente como Montagu planejará. 10 de julho de 1943. Operação Husky. 160.000 soldados aliados desembarcaram nas praias da Sicília. 7º Exército Americano comandado por Patton. 8º Exército Britânico comandado por Montgomery. Resistência alemã existe. Combates são intensos. Mas divisões Panzer que deveriam estar defendendo Sicília estão na Grécia, esperando invasão que nunca virá. Sicília cai em 38 dias. Perdas aliadas, 20.000 baixas, número alto. Mas a estimativa original era de 30.000 mortos apenas no desembarque. Glyndwr Michael salvou 10.000 vidas sem nunca ter segurado arma. Vice-cônsul britânico em Huelva recupera corpo. Autoridades espanholas devolvem Major William Martin com honras militares. Enterro no cemitério de Soledad, Huelva. Caixão coberto com bandeira britânica. Salva de rifles. Toque de clarim. Lápide de mármore branco. Inscrição gravada. Major William Martin Royal Marines, falecido em 24 de abril de 1943. Aos 36 anos. Muito amado. Descanse em paz. Oficiais espanhóis colocam flores. Padre local reza a missa. Túmulo é mantido com respeito. Jardineiros limpam regularmente. Turistas eventualmente visitam décadas depois, quando a história se torna pública. Flores são colocadas no túmulo de William Martin todo ano. Dia da Marinha Britânica. Aniversário da Operação Husky. Datas importantes. Ninguém coloca flores para Glyndwr Michael. Porque ninguém sabe onde Glyndwr Michael está enterrado. Está ali, sob lápide de mármore, sob nome falso, sob identidade inventada, sob a vida que nunca viveu. Montagu e Cholmondeley carregaram segredo por décadas. A guerra terminou. Documentos foram classificados. A Operação Mincemeat permaneceu secreta até 1950, quando Montagu publicou um livro com autorização do governo. Mas o livro não mencionava o nome real do corpo. Chamava-o apenas de O Homem que Nunca Existiu. Glyndwr Michael permaneceu anônimo até 1996, 53 anos após sua morte. Historiador revelou identidade após pesquisa em arquivos desclassificados.
Em 1998, uma pequena placa foi adicionada ao túmulo em Huelva. Abaixo da inscrição original, nova linha gravada, Glyndwr Michael, serviu como Major William Martin, duas linhas. Duas identidades, dois homens no mesmo túmulo. Um que nunca existiu, mas é lembrado. Outro que existiu, mas foi esquecido. A ironia que dói mais que qualquer ferida de guerra. Glyndwr Michael morreu sozinho comendo veneno de rato num armazém abandonado em Londres. 34 anos sem ninguém, sem amor, sem dignidade, sem propósito. Na morte recebeu tudo que não teve em vida. Identidade respeitável, carreira militar, noiva que o amava, pai que se importava, enterro com honras, lápide com nome gravado em mármore, flores depositadas anualmente por décadas. Mas nada disso era dele. Usaram sua invisibilidade, usaram sua insignificância, usaram o fato de que a sociedade já o descarta tão completamente que ninguém perguntaria por ele. Transformaram sua morte solitária em arma estratégica. Sua inexistência em tática militar salvou 30 mil vidas, mas nunca soube, nunca escolheu, nunca foi perguntado. Montagu e Cholmondeley fizeram o que a guerra exige. Sacrificaram dignidade de um homem morto para salvar vidas de homens vivos. Matematicamente, eticamente e estrategicamente correto. 10 mil soldados voltaram para casa porque Glyndwr Michael flutuou morto até a praia espanhola, vestido de major britânico carregando mentiras que os alemães acreditaram. Mas resta a pergunta que não tem resposta confortável. É justo usar corpo de homem tão marginalizado que ninguém o reclamaria? Tão invisível que podiam transformá-lo em outra pessoa sem consequências? Tão descartável que sua morte não gerou uma única lágrima real? Apenas lágrimas falsas de luto encenado para enganar inimigos? Guerra não responde perguntas assim. Guerra apenas conta cadáveres e declara vitórias. Operação Mincemeat foi uma vitória brilhante. Salvou vidas. Encurtou guerra. Funcionou perfeitamente. Está nos livros de história como exemplo magistral de decepção estratégica. Mas Glyndwr Michael não está nos livros de história. Está em nota de rodapé. Adicionado décadas depois. Reconhecido tardiamente. Lembrado vagamente. Enquanto Major William Martin, que nunca respirou, nunca amou, nunca existiu, tem túmulo visitado, história contada, nome gravado em pedra. O homem que morreu 2 vezes continua morrendo. Primeiro, quando comeu veneno sozinho num armazém. Segundo, quando recebeu uma identidade falsa e perdeu a própria para sempre. E a guerra segue. Indiferente. Calculista. Contando vitórias em vidas salvas e esquecendo nomes de quem pagou o preço. Flores continuam sendo colocadas no túmulo em Huelva. Turistas tiram fotos. Historiadores escrevem artigos. Major William Martin é lembrado. Glyndwr Michael é uma linha adicional gravada abaixo. Pequena, discreta, adicionada como correção. Como se corrigir mentiras décadas depois apagasse o fato de que homem foi usado, transformado, apagado para salvar outros que nunca saberão seu nome. A ironia final é simples e brutal. O cadáver mais importante da invasão da Sicília pertencia ao homem mais descartável de Londres. E essa verdade, matematicamente eficiente e moralmente incômoda, define guerra melhor que qualquer discurso sobre honra ou sacrifício. Porque a guerra não pede, não espera, não chora. Guerra apenas usa o que está disponível. E Glyndwr Michael estava disponível. Completamente, tragicamente, perfeitamente disponível. E isso, no final, salvou 30 mil vidas que nunca saberão quem realmente as salvou.